Eu sou o Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre onde é a nossa localização dentro da expansão de consciência. Bom, gente, eu decidi trazer esse vídeo hoje porque eu tava, como sempre, estudando e veio uma ficha, caiu uma ficha no momento em que eu estava estudando, que talvez fique um pouco mais fácil se eu fizer essa analogia, se eu trouxer para vocês essa história, essa explicação, não é bem uma história, mas uma explicação, tentando mostrar para vocês qual é a função do ser humano na escala do desenvolvimento emocional, da expansão de consciência. Quando a gente fala de expansão de consciência, gente, é impossível lembrar que, assim, qualquer coisa que você tenha caído a ficha, entendi, compreendi, absorvi, realmente aprendi lá dentro, isso é uma expansão de consciência, quando a sua consciência se expande e você aprende um pouco mais. A gente tem que lembrar uma coisa, e isso faz parte do assunto de hoje. Nós, como seres humanos, nós temos uma pirâmide, né, que vem aqui mostrando que os nossos ombros eles estão retos, fazendo a base da pirâmide, e a nossa testa está no ponto alto dessa pirâmide. Então a gente entende que entender é expandir. E quando a gente fala de expandir, a gente abre uma nova pirâmide, que é a pirâmide inversa, que ela fala justamente sobre isso, né? Aquilo que vem de baixo é a matéria, até os meus olhos, o terceiro olho. E quando o meu terceiro olho entende, ele entende aquilo que vem de cima. E aquilo que vem de cima tem que sempre ser maior do que aquilo que vem de baixo. Porque aquilo que vem de baixo é a matéria, aquilo que vem de cima é o conhecimento, são os valores elevados que a gente tanto fala nos contos de fadas. Que os contos de fadas, embora tenha ali um certo problema cultural, né? Existem outros contos de fadas que vão falar pra gente sobre toda essa comunicação que traz não só essa parte cultural problemática que faz parte ainda do ser humano nos dias de hoje, como também os valores que são valores elevados. E aí a gente consegue entender dentro dessa pirâmide, desse jogo de pirâmides, como funciona. É importante ressaltar o seguinte, quando a gente fala da pirâmide, né, como ser humano, que sai daqui o bico da pirâmide e vai para baixo, nós estamos falando do material, que é o homem que está tocando na Terra. Então quando tudo aquilo que toca na Terra, tudo aquilo que está aqui no planeta Terra, em contato com o chão, faz parte do mundo material. Tá? Então nós estamos em contato com o chão, fazendo parte do mundo material e formamos uma pirâmide, porque nós estamos todos juntos nessa base aqui. Quando nós estamos subindo e evoluindo, pensa assim, ó, imagine agora uma pirâmide aí na sua tela, na sua cabeça, no seu mental, e você está na base da pirâmide, e você está junto com a população mundial, subindo, saindo da base da pirâmide e indo cada vez mais para cima. Você percebe o que está acontecendo? Vocês estão saindo do material e indo para um campo espiritual, indo para um campo energético, um campo vibracional, né? Só que a gente tem que entender uma coisa, a base da pirâmide ela é larga, tem muita gente ali. O topo da pirâmide ele é fino, né? Então assim, as pessoas conforme elas vão subindo, elas vão se juntando cada vez mais. O topo da pirâmide é um só, é um pico só. E esse pico da pirâmide ele forma o todo. Então quando a gente fala do todo, é o topo da pirâmide. Quando as pessoas estão subindo e chegando lá em cima no topo da pirâmide, estão acordando, estão estudando, estão entendendo sobre alienação, estão permitindo que o ser seja mais presente do que o ter, né? Porque nós devemos ser antes de ter, lembra? É claro que nós estamos na matéria, então a gente tem antes de ser, mas nós devemos acima de tudo ser. E todas as pessoas estão acordando, estudando, entendendo sobre todo esse processo de evolução quântica, e esse processo de evolução está fazendo com que nós nos unamos como irmãos que somos, independente de qualquer coisa, independente de cor, credo, raça, religião, independente de qualquer coisa, tá? Credo e religião é a mesma coisa. Independente disso tudo, nós estamos subindo, nós estamos nos unindo, acordando, entendendo, compreendendo, nos amando e ajudando uns aos outros cada vez mais, e isso está fazendo com que nós estejamos subindo a pirâmide. E quanto mais a gente sobe, mais a gente se funde como ser humano
para caber ali no bico. Lembra que é um bico de pirâmide? E isso faz com que quanto mais nós saímos do chão, quanto mais saímos do chão, mais nós deixamos de ser matéria e mais passamos a ser parte do todo. O todo é um só, né? Não existe como você falar que... aí a gente começa a entrar num campo que é assim complicado de falar, porque nós vamos tocar em crenças que são assim, tá mais profundo do que as crenças que a gente acredita que a gente tem. Então a gente sabe que tem algumas crenças e tem algumas crenças que a gente não sabe que tem e tá mais profundo do que essas crenças, tá? Do que a gente não sabe que tem. Então é assim, nós somos parte do todo. O todo é um só. Não tem como separar um pedaço do todo e falar, olha, aquilo ali que é, por exemplo, ruim, aquilo ali que é mal, né, não faz parte do todo, porque o todo é bom, o todo é amor, o todo é luz. Então a gente, na nossa cabeça, e de acordo com aquilo que a gente ouve muito nas igrejas, nas religiões, inclusive nas pessoas, né? A gente vê, existem pessoas, eu acompanho muitos vídeos na internet, é claro, eu sou um estudioso, e eu acompanho muitas pessoas que são nacionais do Brasil e internacionais, né? São pessoas que são renomados internacionalmente de acordo com palestras quânticas, palestras motivacionais e etc. E essas pessoas repetem essa informação, que Deus, né, o todo, né, seja lá como for que você queira chamar, o universo, essa energia maravilhosa, ela é luz, é amor, é paz. E aí a gente entra numa coisa que se chama arquétipo. E o arquétipo, não existe um arquétipo que tenha uma única mensagem. Todo arquétipo, e vocês já sabem disso, tem a sua dualidade. E quando a gente fala disso, a gente precisa entender que a dualidade do que é luz é sombra. A dualidade do que é bom é mal. A dualidade do que é positivo é negativo. E aí entra justamente essa explicação na pirâmide, na aula de hoje. Que nós estamos, enquanto matéria, nós somos uma pirâmide, certo? Representando o masculino, porque lembra que tudo aquilo que é fálico, a pirâmide é fálica, ela tem uma ponta virada para cima, então tudo aquilo que é fálico virado para cima representa o masculino e o todo representa o feminino. Acredite se quiser, né? Há uma grande probabilidade aí do todo ser uma energia mais feminina, digamos assim. Isso porque nós vamos falar sobre isso futuramente, não é o momento ainda, hoje nós estamos só falando da pirâmide, tá? Mas isso porque nós temos tem que ter uma harmonia de energia. Se a Terra, né, que a gente fala a Terra na língua portuguesa, nós estamos dando um sexo, né, para um gênero para o planeta Terra. Mas o planeta Terra em si, ele representa a matéria, e a matéria, ela representa o masculino, né, em termos de simbologia, tá? Então pensa bem, a matéria representa o masculino em termos de simbologia em duas formas. Primeiro porque é fálico, e depois que lembra que quando você tem a pirâmide e a pirâmide invertida vai formar meio que um X assim, né? Porque essa parte de cima aqui, ó, representa o cálice, né? O cálice da igreja, que representa o útero de Maria, na verdade, que é onde vem, né, e entra e fica ali, tudo que é colocado ali dentro, que é depositado ali dentro, ele gera vida. Então, a pirâmide invertida representa muitas coisas. Uma delas é o feminino sagrado, aquele que guarda a vida, aquele que gere a vida ali dentro, que fornece a vida, né, é o feminino. E isso que fornece a vida, veja bem, nós estamos no planeta Terra, enquanto seres terrestres, entrando em contato com o nosso terceiro olho, com o universo, com o feminino, gerando vida. Esse gerando vida aqui, que vem para o nosso terceiro olho, para o nosso chakra do Ajna, vem do universo. Então existe um casamento entre esse feminino que vem de cima e o masculino que vem de baixo, e aí cria-se uma harmonia. E essa harmonia toda é gerada no nosso terceiro olho, que é o único chakra responsável pela percepção das coisas do universo. E os arquétipos só podem ser percebidos pelo terceiro olho. Então veja bem,
Analise o que eu estou falando. Nós estamos na Terra, todos como seres matéria e material, então nós estamos no ter, não no ser, e nós estamos querendo ir para o ser, nós não estamos querendo ter mais. É claro que, enquanto seres humanos, nós queremos ter casa, carro, apartamento, a gente quer ter coisas. É normal porque nós estamos na Terra, nós somos terrestres. Mas a nossa intenção, o nosso destino, e não tem como discutir sobre isso, gente. Todos os seres humanos têm o destino de ir para o todo, de fazer parte do todo, voltar para casa. E esse voltar para casa é justamente isso, é se fundir com o todo, encontrar os valores do todo, né, os valores elevados, tudo aquilo que a gente já falou nos contos de fadas anteriormente, e fazer parte do todo, porque nós já somos parte do todo, mas nós queremos voltar a ser o todo, porque nós somos parte deles enquanto terrestre, mas quando a gente volta para lá, a gente volta como todo. Porque daí a gente vira uma coisa só, fazendo parte dessa coisa só, né, desse todo só. E aí, analise agora, nós somos do terrestre, da matéria, estamos subindo para o único chakra que é capaz de reconhecer a percepção, né, de perceber as coisas, e esse chakra está conectado ponta a ponta, tanto com o masculino quanto com o feminino. É nele que gera, lembra das sementes douradas que a gente falou nos contos de fadas de João e o Pé de Feijão? Essas sementes douradas, você precisa ir atrás delas, é óbvio, né? Elas não virão até você. Você precisa ir atrás dela, o conhecimento e buscar esses valores, o clamor da alma, né? Aquilo que você busca, que você sabe que faz falta dentro de você, precisa ser chamado. Esse chamado vem de lá de cima. Ele precisa ser percebido. Ele vem de lá de cima, pelo feminino, né? Que tá mais ou menos assim, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. E aí ele vem, porque o universo está mandando o tempo todo essa informação, né? Então ele vem de lá de cima, fica mais fácil assim, acho que fica mais bonito até, né? Para vocês enxergarem. As informações vêm de lá de cima, mas elas vêm fechando aqui no nosso terceiro olho, e aqui que é gerado a informação, e daqui a gente entende isso aqui. Então, quando você faz essa conexão entre o masculino e o feminino, entre o céu e a terra, fica mais fácil de entender da onde que a gente está vindo e para onde a gente está indo. E a gente tem que entender também o seguinte: quando a gente chega aqui no topo da pirâmide, saindo da Terra e vai subindo, a gente já não tem mais os valores de quando a gente estava encostando lá na Terra. Né? Claro que nós estamos ainda vivos, estamos aqui tocando na Terra com os nossos pés, mas não é disso que eu estou falando, eu estou fazendo uma analogia. Estamos tocando na Terra enquanto queremos ter, não pensamos em outra coisa. Acordamos, estamos evoluindo, estamos subindo, estamos acordando, estamos estudando, estamos chegando lá. Estamos entendendo que o outro não existe, estamos entendendo que o ser humano é tudo um só, que nós somos todos irmãos, que nós somos todos um único corpo, parte do todo. Entendemos isso, o ter não significa mais nada para nós. Agora eu não preciso mais ter um carro para mostrar nada para ninguém, eu não preciso ter uma casa para mostrar nada para ninguém, eu não preciso ter um apartamento para mostrar nada para ninguém. É claro que é interessante ter... É interessante não, é necessário ter algumas coisas, porque nós precisamos de um teto para morar, nós precisamos de comida para comer e de roupa para vestir. A gente já falou sobre isso. Porém, existe o ter porque você precisa e o ter porque você quer ter. Eu já tenho roupas o suficiente, mas eu quero ter mais, eu quero estar na moda. Isso ainda é ter, tá? Tá tudo bem se você quer ter, tá? Não tem problema nenhum, eu também quero ter, eu adoro ter. Mas o que eu estou querendo dizer é que quanto mais a gente sobe, menos a gente quer ter. E aí você percebe que talvez um guarda-roupa com algumas peças de roupas, com pouquíssimas peças de roupas, já representa mais quem você é depois que você começou nessa nessa caminhada de expansão de consciência, do que quando você tinha começado. No começo você tinha um guarda-roupa repleto de roupas, tinha muitas roupas, e de repente no meio do caminho você vai percebendo que aquilo já não é mais importante. Você queria ter, sei lá, 2 carros, 3 carros na garagem, mas depois no meio do caminho você começou a perceber que um carro é suficiente e talvez você nem precise do carro. Você começou a perceber no meio do caminho que
comer, ter o que comer na mesa é o suficiente, e mais do que aquilo não é necessário para o seu desenvolvimento espiritual. E quanto mais você tem essa consciência de que o ter não faz nada de você, não faz você melhor que ninguém, você começa a entender valores que são elevados, que vêm de lá de cima. E esses valores são os valores que vão fazer você ter contato com o todo de uma forma mais ampla e ter mais na Terra. Porque lembra que a gente falou que existe uma missão da Matrix, que a Matrix manda você aqui com uma missão. Então o que a Matrix faz? A Matrix criou o Roberto vai ter tal e tal arquétipos, e esses arquétipos que ele vai ter na vida dele todinha vão ser os arquétipos que vão permitir com que ele cumpra a missão que a gente vai mandar ele lá. E se ele cumprir essa missão, a gente vai deixar ele ter as coisas que ele quiser. Ele não vai precisar nem se preocupar com isso aqui, ó. Porque se ele fizer isso aqui, a gente dá isso aqui pra ele. Essas coisas vão chegar até ele. É muito importante que a gente entenda isso. Principalmente as pessoas que estão nessa caminhada para ter. Eu quero ter casa, carro, apartamento. Essas pessoas... Gente, isso é muito importante. Presta atenção no que eu tô falando. Presta atenção no que eu tô falando, gente. Eu aprendi isso na marra, mas eu aprendi sem querer e agora eu tô trazendo isso pra vocês. Quando você entende a sua missão e você vai pra tua missão, você não precisa se preocupar mais com isso aqui. Porque você vai ter isso aqui, mesmo que você não queira ter, você vai ter. O dinheiro começa a chegar, as coisas começam a chegar, as pessoas começam a chegar, as oportunidades começam a chegar. Porque você alinhou os seus 7 chakras. Você não tem nem que se preocupar mais com chakras. Essa coisa de, meu Deus, eu preciso ir lá aplicar um reiki pra alinhar os meus chakras. Acabou, não precisa mais disso. Ah, eu preciso comprar uma ferramenta que eu toco lá pra poder me conectar com o todo. Acabou, não precisa disso. Quando você entende que existe uma missão no planeta Terra, e sua, tá? Cada pessoa tem uma. Não é todo mundo igual, não. Não pense você que o Roberto vai ter a mesma missão que a Maria, que o José, que a Josefina. Não vai ter. Cada um tem uma missão, cada um vem com os seus arquétipos corretos para cumprir aquela missão. Se todo mundo fosse fazer a mesma coisa, imagina que chato que seria. E seria uma coisa quadrada, né? Todo mundo quadradinho dentro de um caixote, fazendo a mesma coisa todo dia bonitinho. E não é assim. Inclusive, é por isso que hoje existem muitas pessoas que são doentes, elas são consideradas doentes porque elas não fazem parte do que a sociedade quer que elas façam. E lembra que a sociedade faz parte de um sistema, nós estamos todos nesse sistema, querendo nós ou não, e essa sociedade faz parte desse sistema que empurra a gente para manter o sistema cada vez mais rico. Nós cada vez mais pobres, eles cada vez mais ricos. Quando a gente entende que existe uma missão que a Matrix mandou a Matrix é muito maior do que tudo isso, gente, do que todo o sistema, do que eu, do que você, do que qualquer coisa. Porque a Matrix, a palavra Matrix é aquela palavra que cria, é a criadora. Então nós, como pele, nós temos uma camada basal na pele que cria a pele. Então essa camada basal é a Matrix, ela vai criando pele o tempo todo, então a pele da gente se regenera o tempo todo. Matrix, a palavra Matrix é a palavra criadora, é ela que cria tudo, é dali que saiu tudo. E é por isso que quando a gente tem um corte na pele, por exemplo, você foi lá e fez um corte, né? E aí, daquele momento em diante, sempre vai ter uma cicatriz ali. Porque lá embaixo, na camada Matrix, está sendo criado a pele já com o corte. Então a Matrix, ela é quem cria tudo isso aqui. Tudo que a gente está vivendo, toda essa ilusão que a gente acha que é uma realidade e que não é, nós somos uma ilusão. O planeta Terra é uma ilusão. Isso aqui não existe na verdade. É apenas a consciência manifestada. E a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Calma lá. Não vamos entrar nisso ainda não. Hoje nós estamos falando da conexão pirâmide, né? E a Matrix é ela quem cria isso aqui. Quando a gente entende que a Matrix criou a gente, que a gente tem os nossos arquétipos, que são as nossas ferramentas para lutar, para ir para a vida, né? Aí a gente pode usar o arquétipo como batalhador, lutador, guerreiro, justamente com essa intenção. A Matrix criou um soldado, Roberto é um soldado. Esse soldado tem as ferramentas que a Matrix enviou, que são os arquétipos individuais de cada um tem o seu. E dentro desses arquétipos, se eu pego essas ferramentas e eu saio por aí usando elas, eu não preciso me preocupar com mais nada, porque eu estou cumprindo a missão que a Matrix me mandou aqui,
e a Matrix. Aí lembra que tem um ditado que é muito popular que se chama a pessoa tem aquilo que ela merece? É isso. Se você faz o que a Matrix te manda, com as ferramentas que ela te manda para fazer aquilo que ela mandou você para fazer, você não precisa se preocupar, porque você vai ter o que você merece, você vai ter o que você quer, você vai ter o que você busca. Né? Então é muito simples. Assim, nós estamos manifestando uma consciência divina, né, que vem de lá de cima, de acordo com aquilo que ela pede pra gente manifestar, e a consciência divina está buscando essas consciências que nós estamos gerando aqui embaixo, para que a gente não sabe, também não interessa pra gente. Mas tem um porquê, né? E o que a gente percebe é o seguinte: nós estamos saindo do planeta Terra, que é um planeta voltado para a matéria, e estamos indo em direção a um planeta, ou uma consciência, eu diria mais uma consciência mesmo, a uma consciência de elevação, de valores elevados. E a gente percebe, por mais que nós sejamos seres humanos que agem como animais, porque a gente vai falar sobre isso também, nós somos seres humanos que podemos pensar, mas o nosso raciocínio é muito curto, não tem nem como explicar isso, né? Nós ainda não estamos a um ponto onde a gente consiga de fato compreender o que significa tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que a gente precisa entender, porque o nosso cérebro é muito subdesenvolvido e o pouco desenvolvido que ele é, a gente usa muito menos ainda. Então a gente não vai conseguir chegar lá tão rápido. Mas é importante saber que a gente está indo a caminho de uma consciência muito expandida. Quando a gente olha, por exemplo, as histórias de ufologia, que a gente vai falar sobre isso futuramente, bem depois dos arquétipos, a gente vê que todos os seres que são desenhados e compreendidos pela raça humana como seres extraterrestres, eles têm uma cabeça gigantesca e uma boca pequenininha. Você percebe que assim, o olho deles é bem grande, a boca é bem pequenininha e o crânio é grande, né? Inclusive, os reis e rainhas do Egito eram sempre desenhados com essa cabeça grande. Por isso, a gente vai falar sobre isso futuramente, há uma especulação que eles sejam, de fato, seres extraterrestres. Né? Porque eles tinham essa coisa de... eu não vou lembrar a palavra agora, mas aquela coisa de raça supremacia. Eles não podiam se misturar com os escravos que eles tinham, né? Os escravos lá do Egito, que inclusive construíram as pirâmides. Eles não queriam se misturar, porque o sangue deles, né? E isso se perpetuou na raça humana, a gente sabe sobre isso, inclusive Hitler é um dos o mais famoso, né? Que queria fazer a supremacia da raça. Eles tinham isso, os reis do Egito tinham isso, então eles não queriam se misturar com o povo por conta disso. Mas eu tô falando sobre isso para poder explicar para vocês sobre a cabeça, né, e sobre nós. Olha o nosso crânio, a nossa biologia, a nossa genética, e olha a genética daquilo que é referenciado, que nós usamos como referência das raças extraterrestres. Eles tinham uma cabeça gigantesca, uma boca pequenininha. E é muito provável que eles tinham um comportamento que nós não compreenderíamos hoje, que é um comportamento silencioso. Eles falam menos porque eles pensam mais, né? Eles têm uma cabeça maior, um cérebro maior, e por isso eles têm um poder de raciocínio maior que o nosso. Nós ainda somos muito primitivos comparados a eles, né? E somos de fato muito primitivos, porque nós temos aqui embaixo o nosso cérebro reptiliano, que é um cérebro bem pequenininho, que está abaixo do cérebro maior, e esse cérebro reptiliano, ele se chama reptiliano justamente porque ele trabalha ali na parte dos instintos. Então quando você está brigando com uma pessoa, por exemplo, a tua primeira reação é gritar, é xingar, é querer mostrar o teu ponto de vista, não é querer entender o que o outro está pensando, não é querer entender o que o outro está passando, não é querer se colocar no lugar do outro, que é uma empatia, é uma coisa, a gente já falou sobre isso e vai falar sobre isso futuramente novamente, mas a empatia é uma coisa que ajudaria a acabar com todos os problemas, porque quando a gente entende o porquê que o outro está falando daquele jeito, porquê que o outro está reagindo daquele jeito, acaba a briga. A gente consegue se colocar no lugar do outro e entender a história dele. E a história dele não é a história que começou hoje de manhã, não é a história que começou no momento da briga. É uma história que começou lá atrás, quando os problemas da vida começaram a pegar aquelas pessoas. A gente vai falar sobre isso
futuramente, tá? Hoje a gente tá falando só sobre pirâmides, senão o tempo também não vai dar e só temos 6 minutos aí. Então, é muito importante a gente saber que nós estamos indo para essa consciência, a gente está indo para uma evolução, para uma expansão de consciência. E a gente só vai conseguir essa expansão de consciência quando a gente compreender que a Terra é matéria. Nós estamos aqui enquanto seres, em tanto quanto seres de matéria, materiais, querendo ter, querendo tocar, querendo sentir, nessa coisa carnal, essa coisa terrestre. Então, tudo isso tem a ver. É o mesmo arquétipo, né? O sexo, as drogas, a bebida, os vícios, ter casa, carro, apartamento, é o mesmo arquétipo. Isso vai ficar cada vez mais claro conforme a gente for falando nos próximos vídeos desse material, tá? E isso faz parte da matéria, faz parte do planeta Terra. E quando a gente sobe, que a gente encontra com o todo, a gente ainda não encontrou com o todo aqui. Aqui a gente vai encontrar com o todos quando a gente chega aqui. E saindo daqui, a gente vai encontrar com o todo. Então existe um caminho bem longo. A gente ainda está aqui embaixo. A gente ainda está na Terra, no ter. A gente quer ter casa, carro, apartamento. A gente quer, né, talvez, sei lá, mostrar para o outro que a gente pode mais, que a gente consegue mais, que a gente... O espírito de vitória ainda é, se eu ganhar melhor, se eu for melhor que alguém, ainda é válido na Terra como algo muito bom, né? E essa não é uma vitória, né? Quando você, né, por exemplo, o nosso sistema educacional, por exemplo, ele nos ensina que os 10 melhores alunos vão ganhar bolsa integral na faculdade. Então, os 10 primeiros alunos, aqueles que fizeram mais pontos, são os mais reconhecidos pela universidade, né? E na verdade nós já sabemos que isso é um sistema falho, né? O sistema educacional, inclusive aqui no Canadá também é assim. Eles escolhem as pessoas para fazer medicina, somente as pessoas que tinham nota 9 ou acima de 9 em todas as matérias. E essas pessoas não necessariamente são as pessoas mais corretas para ser médicos. Não são pessoas necessariamente que têm um poder humano bom, que tem desenvolvimento humano bom, que tem consciência humana boa. Só significa que eram pessoas mais aplicadas no colégio. E aplicado, que eu quero dizer, não é nem pessoas que estudem mais, não é isso. São pessoas que tinham um poder de captação de informação maior e conseguiam aplicar aquilo e mostrar aquilo. Não significa que as outras pessoas não sejam, porque nós, como seres humanos, muitas vezes a gente tira C, D, E na escola, nota 0 na escola, e ainda assim nós podemos ser pessoas muito bem aplicadas lá fora, muito bem relacionadas, muito bem compreendidas e com poder de administração da própria vida muito grande, que pode fazer coisas assim que aqueles que tinham nota 9, nota 10, que tinham nota A na escola, não conseguirão fazer, inclusive, né? Então, as notas não representam quem nós somos. As notas representam apenas um nível de absorção de informação e de expressão de informação no papel. Mas e a vida real, como fica? Então, a gente ainda está nesse nível de competição no planeta Terra. A gente ainda está competindo com os outros e a gente ainda acha que ser melhor é estar em primeiro lugar. A gente não acredita que nós podemos todos juntos crescer juntos. E aí está um grande problema, porque enquanto a gente estiver acreditando que a gente só pode ser melhor enquanto formos melhor que outros, enquanto estivermos ganhando mais que o outro, enquanto tivermos uma profissão melhor que a do outro, isso não existe, uma profissão melhor que a outra, todas elas existem por uma razão aqui no planeta Terra, estamos num planeta material e todas as profissões são tão importantes quanto. Então não pense você que acha que um gari de rua ou uma pessoa que é porteiro de um prédio é menor do que você porque você é presidente de uma empresa ou porque você é empresário, porque não é, né? Aquela pessoa que você está menosprezando porque ela tem uma profissão que é considerada por você inferior, se ela não estivesse cumprindo aquele papel, quem que cumpriria aquele papel? Então ela é tipo um relógio Rolex, por exemplo, que é um relógio um dos mais caros do mundo, ele sem aquele parafusinho que vem da China,
né, que ninguém dá nada pelo parafuso, que vale, sei lá, talvez 3 centavos, 2 centavos, 1 centavo, sem aquele parafusinho que vale 1 centavo, o relógio não funcionaria. Então a gente tem que entender que nós todos somos partes de um engenho, somos partes de uma peça, de um relógio, que sem essas peças que você considera inferior, não funcionaria. Então você, como ponteiro principal, feito de ouro, do ouro mais fino e com o melhor acabamento do mundo, você sozinho não serviria para nada. Então a gente tem que entender que não importa em qual nível social nós estamos, nós somos todos partes de um relógio e para funcionar a gente precisa todos estar interconectados. E para estar interconectados nós temos que entender que estamos todos juntos na Terra, subindo rumo ao topo da pirâmide para encontrar com o terceiro olho, o Ajna, seremos todos um e aí sendo todos faremos parte do todo. Essa é a lição de hoje. O que você sabe é uma gota, o que você não sabe é um oceano. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte beijo. Até lá. Tchau. Eu sempre tive para mim algo muito misterioso e intrigante na simbologia. Os arquétipos sempre foram algo que me despertava um fascínio, antes mesmo de eu conhecer o real significado dessa palavra. O que eu nunca imaginei é que todo esse mistério pudesse transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha. Eu tive algumas frustrações na minha vida. Abri um restaurante, o negócio quebrou, salão de estética que não funcionou, decepção amorosa que até livro virou. Mas eu soube aproveitar cada uma dessas frustrações para obter os principais ingredientes da minha transformação: força de vontade, foco e determinação. Eu inicio aqui uma nova jornada e eu convido você a transformar a sua vida assim como eu transformei a minha com o uso dos arquétipos. Eu, Roberto de Farias, de Bragança Paulista, para o mundo.